Amados, que alegria poder participar deste encontro aqui na nossa amada igreja. E é tão bom rever todos vocês, conhecer tantos outros. E falar depois do reverendo Emerson não é fácil. Desde que convivi com ele no seminário, nós fomos contemporâneos durante 2 anos. Ele se formou 2 anos na minha frente. E já no seminário ele demonstrava esse perfil de mestre, estudioso. E é muito bom poder ouvir uma exposição, embora não fosse uma exposição de um texto, mas de um tema de maneira tão clara, tão eloquente, tão lúcida, tão profunda. Louvado seja Deus. Hoje eu quero partilhar com você ainda sobre esse assunto, e eu quero ler com você o texto de Lucas capítulo 4, versos 16 a 30. Abra, por favor, sua Bíblia comigo. Lucas 4, versos 16 a 30. Está escrito: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: sem dúvida citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cume do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Eu quero tratar sobre a centralidade do reino de Deus. Não é propriamente uma exposição desse texto, mas vou usar também esse texto. Bom, já ouvimos hoje que o reino de Deus é a mensagem central de Jesus Cristo e de seus apóstolos, a mensagem central do Novo Testamento. E a grande pergunta agora, e eu gostaria de pensar um pouco com vocês, primeiramente, o que não é então o reino, se o reino é a mensagem central de Cristo e dos apóstolos. Primeiro, o reino não é a minha igreja. Segundo, o reino não é a minha denominação. Terceiro, o reino não é a somatória de todas as denominações. O reino não é a soma de todas as igrejas em toda a terra. Em outras palavras, o reino é maior do que a igreja. Como ouvimos e lemos, o reino é o governo de Deus no coração do homem. Onde uma pessoa se submete a Cristo, aí chegou o reino. O reino é a presença do rei. Onde está o rei? Aí chegou o reino. O reino tem fases, e eu gosto muito da definição de Strong sobre o reino em 3 fases. Primeiro, o reino de poder. Com respeito ao universo, é o reino de poder, porque Deus governa todo o universo. Deus governa as galáxias, Deus governa as estrelas,
Deus governa os astros, Deus governa a história, Deus governa as nações. Esta é a marca do reino de poder. Segundo lugar, Dr. Strong diz que tem o reino de graça. E o reino de graça está ligado à igreja militante, a igreja de hoje, a igreja que somos, a igreja que Jesus estabeleceu, que Jesus legisla, que Jesus salva, que Jesus defende, que Jesus dirige, que Jesus edifica sobre a terra. Este é o reino de graça. E Dr. Strong diz que, em terceiro lugar, nós temos o reino de glória. E o reino de glória tem a ver com a igreja triunfante. É a igreja que seremos, onde não terá mais a marca nem a presença do pecado. Nós já fomos salvos da condenação do pecado. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado. E então nós seremos salvos da presença do pecado. E essa será então a igreja triunfante, a igreja gloriosa, a igreja glorificada. A igreja hoje é militante, é o reino da graça. Amanhã a igreja será triunfante, será o reino da glória. Este reino tem características e passo a descrevê-los. Primeiramente, o reino não é físico, não é geográfico, nem político. Jesus Cristo disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Portanto, o reino não está aqui, não está ali, não está acolá. Não é um limite geográfico. Não é um reino político. Nenhum partido político, nenhuma ideologia política, nenhum político em si mesmo pode representar o reino ou ser a síntese do reino. Agora, a porta de entrada desse reino é o novo nascimento. Jesus disse para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino. Portanto, todos os que estão no reino são salvos. Todos que estão debaixo do governo de Cristo são súditos dele. Não há espectadores no reino. Não há plateia no reino. Não há gente de fora do reino que está misturado com o reino. Não, para entrar no reino tem que nascer de novo. Então nem todo membro de igreja entrou no reino. Nem toda pessoa que se tornou membro comungante de uma igreja faz parte do reino. Porque para entrar no reino tem que nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito. O apóstolo Paulo vai nos mostrar que este reino tem qualidades, né? O reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Então quem pertence a esse reino desfruta destas verdades benditas de justiça, de paz e de alegria do Espírito Santo. E o Senhor Jesus Cristo afirmou que o reino de Deus está dentro de nós, porque essas verdades são desfrutadas, elas procedem de uma pessoa que foi transformada. E Jesus Cristo, tratando das marcas de um súdito do reino, diz que a característica de alguém que é o súdito do reino é que ele é humilde de espírito. Ele é aquele que chora pelos seus pecados. Ele é aquele que é manso. É aquele que tem fome e sede de justiça. É aquele que é misericordioso. É aquele que tem um coração puro. É aquele que é pacificador. É aquele que é perseguido por causa da justiça. E se percebermos esses valores ou essas marcas dos súditos do reino, está em oposição aos valores do mundo. Porque o mundo aplaude o soberbo, o altivo, o arrogante, o nariz empinado. O mundo aplaude os que rasgam a cara em ruidosas gargalhadas nos happy hours da vida. O mundo aplaude os que prevalecem pela força, os poderosos.
O mundo aplaude aqueles que fazem propaganda das suas aventuras no pecado. O reino aplaude, o mundo aplaude aqueles que se enriquecem e às vezes surrupiando os bens alheios. O mundo aplaude aqueles que provocam contendas e guerras, mas o reino de Deus é marcado por gente diferente. Gente diferente. Desta maneira, o reino de Deus, diz o Dr. Donald Crable, é um reino de ponta cabeça, porque ele valoriza o que o mundo reprova e rejeita, e ele aplaude aquilo que o mundo não gosta, e ele aprova aquilo que o mundo rejeita. No reino de Deus, diz a Bíblia, o maior é o menor. Quem quiser ser o mais importante vai ser servo de todos. A pirâmide está invertida. No reino de Deus, quem quiser ser o primeiro da fila vai ter que servir a todos. No reino de Deus, os que estão no topo da pirâmide deslizam para a base da pirâmide, e os que estão na base ascendem ao topo. Se você olha, por exemplo, o Cântico de Maria, ela retrata essa realidade de uma maneira incrível. Primeiro, trazendo uma revolução geral, dispersos que no coração alimentam pensamentos soberbos. Deus dispersa. Segundo, Maria apresenta no cântico dela uma revolução política. Derruba dos seus tronos os poderosos. A jovem de Nazaré mostra uma revolução social. Deus exalta os humildes. E o Cântico de Maria trata de uma revolução econômica. Enche de bens os famintos e despede vazios os ricos. O reino de Deus é uma pirâmide de cabeça para baixo. É um reino de ponta cabeça. Nesse reino, Deus vence os preconceitos. O reino de Deus quebra barreiras. Por exemplo, vence o preconceito religioso. É só você perceber nos evangelhos, os gentios são alcançados por Jesus. Os rejeitados, desprezados, escorraçados, são acolhidos por Jesus. Ele recebe pecadores. Ele come com os publicanos. Jesus, por exemplo, enaltece o samaritano como exemplo de vida cristã. Odiado o samaritano. Um judeu, se um rapaz casasse com uma moça samaritana, um judeu, a família desse rapaz oficiava simbolicamente o funeral dele. Não se podia comer um pão de samaritano, era pão imundo. E Jesus, jeitosamente, na parábola do samaritano, mostra dois religiosos, um sacerdote e um levita, que passam, olham, veem e vão embora, não se envolvem. Mas o odiado, o rejeitado, o execrado samaritano para, pensa, leva, cuida. E Jesus está invertendo a pirâmide. Se você perceber, o Senhor Jesus Cristo vai mostrar que a proscrita mulher samaritana já tinha passado por 5 divórcios, agora estava morando com um homem que não era marido dela. É transformada. E transformada numa mensageira da mensagem de Cristo, a ponto do testemunho dela levar uma cidade ao Senhor e haver tantas conversões. O reino de Deus vence o preconceito político e ideológico. Para você ter uma ideia, Jesus chama para ser apóstolo quem? Um Mateus, funcionário do sistema, um homem que tinha um trabalho terceirizado pelo Império Romano, gente odiada na classe religiosa de Israel, e chama também um Simão Zelote, que defendia pegar em armas para lutar contra o Império Romano. Jesus pega duas pessoas tão diferentes, ideologicamente falando, e bota os dois no grupo apostólico. O reino de Deus vence o preconceito social e moral. Jesus pega uma mulher de quem expelira 7 demônios
E essa mulher vai ser a líder daquelas, porque é o primeiro nome da lista. Como bom presbiteriano, a gente sabe que o primeiro da lista é o relator da comissão. Ela lidera a lista das mulheres que patrocinaram o ministério itinerante de Jesus. A primeira testemunha da ressurreição de Jesus. A primeira proclamadora da maior e gloriosa mensagem da ressurreição de Jesus. No reino de Deus, Jesus transforma um homem tomado por uma legião de demônios, 6.000 demônios, louco. Cura-o, liberta-o, transforma-o e o envia como missionário à sua terra. No reino de Deus, Jesus chama rudes pescadores e com eles transforma o mundo. No reino de Deus, Jesus pega o maior perseguidor do evangelho, Saulo de Tarso, e faz dele o maior missionário da igreja, apóstolo Paulo. Esse é o poder transformador do evangelho. Essa é a revolução do reino de Deus. Mas ainda o reino de Deus, diz a Bíblia, deve ser a maior aspiração nossa. Como foi dito aqui, quando você encontra uma pérola de grande valor, você dispensa tudo mais para adquirir esse tesouro. Significa que de todas as prioridades da vida, Jesus é a maior prioridade. E isso significa que o reino merece a nossa maior aspiração. Então é por isso que nós oramos, como ouvimos tão brilhantemente a exposição: venha o teu reino. O reino de Deus é o nosso maior tesouro escondido. Quando você o acha, você abre mão de tudo o que tem para comprar esse tesouro. Ficar fora do reino é ficar fora da festa do rei, é ficar fora das bodas do filho do rei, é ficar fora da própria salvação. Então vamos olhar agora a oferta do reino de Deus. Você pode ler comigo em voz alta o verso 18, por favor? Vamos ler juntos? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Eu quero destacar alguns pontos aqui. Primeiro, boas novas para os deserdados da ordem econômica. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. É claro que pobres pode ser tanto pobre do ponto de vista econômico, mas mormente, sobretudo, de acordo com a primeira bem-aventurança, bem-aventurados humildes de espírito. E a palavra humilde ali, na língua grega, é pobre. E na língua grega havia dois tipos de pobres. Havia o pobre que tinha o básico, o essencial, não o luxo, não a sobra. E havia o pobre absolutamente pobre, o mendigo, que nem o básico tem. Essa é a palavra que aparece lá em Mateus 5:3. É claro que o Senhor não está aqui fazendo apologia à pobreza, nem condenando a riqueza. Não se trata de estratificação social. Mas o reino de Deus é destinado àqueles que compreendem que nada têm, que nada podem reivindicar ou exigir. Àqueles que se chegam a Deus completamente desprovidos de quaisquer méritos, totalmente carentes da graça, absolutamente necessitados da graça. A estes o Evangelho é destinado. Mas por que não também entender que o Evangelho é endereçado às pessoas desprovidas de recursos desta vida? E é nesse sentido que o reino de Deus tem implicações também econômicas. Por exemplo, quando perguntaram para João Batista, pregando para uma grande multidão no deserto, e as multidões perguntaram: ô João, o que nós vamos fazer diante da sua pregação? E a pregação era sobre arrependimento. E ele pregava o Evangelho, Lucas 3,18. E ele diz: quem tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Então, no reino de Deus, existe sim uma mensagem para aqueles que estão à margem
dos recursos desta vida, mas que carecem da maior das riquezas, a riqueza do Evangelho, da graça do Senhor Jesus Cristo. A questão de recursos ou dinheiro ou valores materiais é tão interessante, porque os gadarenos expulsaram Jesus de Gadara por causa de dinheiro, de grana. Deram mais valor aos porcos do que a Jesus. E porcos aqui não é apenas animais. Porcos aqui significa cifrão, dinheiro, valores. Quantas pessoas hoje rejeitam o reino por causa do dinheiro? E se você perceber, os súditos do reino serão julgados no último dia. E quem estiver lá vai saber disso. Jesus disse: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que eu estive com fome, me deste de comer. Eu estive com sede, me deste de beber. Eu estive nu, me vestiste. Eu estive doente, fostes ver-me. Estive preso e me visitastes. E as pessoas vão perguntar: mas quando te vimos assim? Todas as vezes que fizeste a um desses pequeninos, a mim também o fizestes. Então, no reino de Deus há espaço para aquilo que se chama aqui: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Segundo lugar, boas novas aos deserdados da ordem político-social. Prossiga o texto: enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Aos cativos. E você tem dois tipos de cativos. Primeiramente, todo ser humano, não importa a sua classe social, não importa onde mora, não importa sua condição, se ele está fora do reino, se ele ainda não nasceu de novo, ele é cativo. Efésios capítulo 2, versos 1 a 3, diz que é cativo do mundo, cativo da carne, cativo do diabo. É um tríplice cativeiro. E não há libertação política, e não há libertação ideológica, e não há libertação em plataformas humanas. A única libertação que pode ocorrer é a libertação espiritual, é o Evangelho, que quebra as algemas, rompe as cadeias e torna o homem verdadeiramente livre. Foi Jesus quem disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas é claro que aonde o reino de Deus chega, meus irmãos, também se rompem as correntes da opressão, da opressão ideológica, por exemplo. É claro que todos nós sabemos que há correntes ideológicas que prendem as pessoas, que cativam as pessoas, que botam as pessoas em cativeiro. É por isso que recomendaria um livro que não sei se tem ainda circulando, mas talvez na internet ache, do futuro dos povos católicos. E você vai perceber que onde nações foram criadas no berço do Evangelho, a cultura da pregação do Evangelho, essas nações não se tornaram prisioneiras e prosperaram. Onde o Evangelho chega a bênção do entendimento, da compreensão, da educação, da ciência, do desenvolvimento econômico, político, social, em todas as áreas. É por isso que todas as ideologias que são totalitárias, a primeira coisa que elas tentam fazer é perseguir o Evangelho, perseguir a pregação do Evangelho, porque o Evangelho traz luz, o Evangelho esclarece, o Evangelho liberta. Agora, no reino de Deus, ser grande é servir. E para mim o exemplo mais poderoso disto é Jesus no cenáculo, porque eles se assentam à mesa, os discípulos, na sombra da cruz, e a conversa que rola na mesa é: quem de nós é o maior? Quem de nós é o mais importante? Quem de nós tem primazia? Essa sede de reconhecimento. E Jesus não faz um discurso, Jesus dá um exemplo. Pega a bacia, pega a toalha, começa a lavar os pés dos discípulos. E ele volta para o seu lugar e diz para eles: vós me chamais Senhor e Mestre, e fazeis bem, porque eu sou, e eu vos dei o exemplo.
Então, no reino de Deus tem símbolos. E a toalha e a bacia são símbolos do reino de Deus. Onde o evangelho chega, a opressão não tem mais espaço. Ele veio libertar os cativos. Nesse sentido, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, e nós podemos perceber isso, Ele vai libertar as pessoas. Ele vai quebrar as algemas. Ele vai romper as peias. E as pessoas vão saindo desse mar de escuridão, de opressão. Mas em terceiro lugar, prossiga comigo aí o entendimento, verso 18. Está escrito: enviou-me para restauração da vista aos cegos. E aqui boas novas aos deserdados da saúde física. Primeiramente vamos entender isso. Depois entraremos na questão da cegueira espiritual. O que significa isso? Que o evangelho é para o homem integral. Cristo resgatará o nosso corpo. Esse foi um dos grandes erros filosóficos dos gregos, com o dualismo, que achavam que a matéria era essencialmente má, e o espírito era essencialmente bom. Por isso que os gregos não acreditavam na criação, na encarnação e na ressurreição. Essa ideia dualista vem também depois, mais tarde, com os Quakers, quando que o importante é salvar a alma, que o corpo se dane, se arrebente, de doença ou de fome, isso não me importa, salvou a alma, ótimo. O Senhor Jesus Cristo curou os cegos, levantou os coxos, os paralíticos, os aleijados, os hemorrágicos, os leprosos, os lunáticos. E é por isso que a igreja, fruto da obra do entendimento do reino, foi uma grande plataforma do braço da misericórdia de Deus. Por exemplo, hospitais, creches, escolas, leprosários, fruto de quê? Do cristianismo, que entendeu a responsabilidade libertária do reino de Deus. Agora é óbvio que dar vista aos cegos vai muito além da cegueira, da doença física. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. A Bíblia diz que o reino de Satanás, ou é chamado de reino das trevas, o homem, por mais culto que seja, por mais aspergido pelo conhecimento, pela luz da ciência, se ele não está no reino, se ele não nasceu de novo, ele está num berço de trevas. E não é a ciência que vai iluminar a mente humana para as verdades espirituais, só o evangelho de Cristo Jesus. É por isso que quando as ovelhas de Cristo ouvem a sua voz, o próprio Espírito de Deus arranca a venda dos olhos, tira o tampão dos ouvidos e muda o coração. Mas em quarto lugar, prossiga ainda no versículo 18, para pôr em liberdade os oprimidos, boas novas aos deserdados da ordem moral e espiritual. O Senhor Jesus Cristo vem para quebrar esse jugo do pecado, do vício, das mazelas, e arrancar o homem do calabouço, numa masmorra existencial. E por que não dizer, irmãos, a gravidade da escravidão que existe hoje? Por exemplo, do álcool. O Brasil é o maior consumidor de cachaça do mundo. O alcoolismo hoje é responsável por 50% das mortes passionais, dos acidentes de trânsito. Escravos do álcool. Uma nação que vê sua juventude, e não só sua juventude, mas pessoas de todas as faixas etárias, rumando para as drogas mais pesadas. E ainda aprovando-se leis, para que se torne mais fácil. Parece que desconhecendo a gravidade medonha das consequências das drogas, que escravizam, que matam, que oprimem. O homem está cativo.
prisioneiro do mundo, da carne, do diabo. É só quando o reino de Deus chega uma nova vida, chega a libertação, chega a redenção, e o homem se torna então nova criatura, tudo se faz novo. As correntes caem, a libertação chega. Mas notem a dinâmica deste reino, porque o verso 19 vai dizer: e apregoava o ano aceitável do Senhor. A dinâmica desse reino, meus irmãos, é que esse reino não é imposto à força. Os reinos políticos dos impérios do passado, seja o egípcio, seja o assírio, seja o babilônico, seja o medo-persa, seja o grego, seja o romano, seja os países totalitários ainda hoje, tudo isso é feito à força da baioneta, da espada. Mas o reino de Deus não é implantado à força, não é pela guerra, não é pelas armas, não é pelo derramamento de sangue, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Lenin disse o seguinte: os grandes problemas na vida das nações só podem ser solucionados com a força. Mas Deus diz: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É a libertação pelo constrangimento do amor. Aliás, para mim um dos textos mais belos da Bíblia sobre isso, do prevalecimento do reino de Deus, está lá em Daniel capítulo 2. Daquela grande estátua que Nabucodonosor fabricou. Cabeça de ouro, os braços de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os dedos de ferro e barro. E o que representava essa grande imagem, essa grande estátua? Os grandes impérios do mundo. A cabeça de ouro representava a grande Babilônia. Os braços representavam os dois impérios que se uniram, o Império Medo, Império Persa, Império Medo-Persa. O ventre de bronze representava o grande, poderoso e rápido Império Greco-Macedônio. As pernas de ferro representavam o poderoso, truculento Império Romano. Os pés de ferro e barro representavam o poder desse império e ao mesmo tempo a vulnerabilidade desse império. E está escrito lá que uma pedra não lavrada por mãos bate nesta estátua nos pés e toda a estátua vira pó. E essa pedra vai crescendo e enchendo toda a terra, e esta pedra é o reino de Deus. Os reinos deste mundo passarão, mas o reino de Cristo crescerá e dominará de mar a mar. E o conhecimento do Senhor tornar-se-á conhecido como as águas cobrem o mar. E Apocalipse 11:15 diz: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Louvado seja Deus. Então, como ouvimos tão brilhantemente, devemos orar: venha o teu reino, venha o teu reino. E toda vez que você prega o Evangelho e vê uma pessoa rendendo-se a Cristo, está chegando o reino, está entrando o governo do rei. Não, você verá jamais esse reino sendo implantado por quaisquer filosofias humanas ou ideologias políticas. Irmãos, a esperança do mundo não está na economia, a esperança do mundo não está na política, a esperança do mundo não está neste ou naquele partido político, a esperança do mundo não está neste ou naquele candidato, a esperança do mundo está em Jesus. Ele é a nossa esperança, Ele é o Rei e nele está o reino, e só a partir dele, só através dele que poderá existir transformação. Mas me permita ainda abordar sobre os herdeiros do reino de Deus. Veja comigo versículo 20: tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Verso 22:
Todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Eu acho curioso, porque, notem vocês, Maria morava em Nazaré com José. Aí ela recebe a visita do anjo, de que ela vai ser mãe do Salvador. Mas a profecia de Miqueias mostrava que o Messias tinha que nascer lá em Belém. Nazaré está lá em cima na Galileia, lá em cima no mapa, lá no norte. Belém está lá do lado de Jerusalém, lá no sul. Praticamente 200 quilômetros. Não tinha carro, não tinha transporte público. E Deus move o mundo para que haja um decreto, para que cada um fosse recensear na sua terra. E José tem que sair com Maria, lá de Nazaré, e lá para Belém. Nasce Jesus em Belém. Por ali ele fica, até a idade dos seus 2 anos. Herodes quer matá-lo. E eles fogem com o menino, por orientação divina, para o Egito. Recebe a notícia de que Herodes morreu, porque os poderosos desse mundo morrem também. Só o Senhor Jesus nunca vai ser apiado do trono. E quando eles estão retornando para sua terra, sabem que Arquelau, filho de Herodes, está governando, e ele é pior que o pai. Por divina advertência, eles não ficam ali, voltam para Nazaré, onde Maria cresceu, onde o anjo visitou. E ali Jesus cresceu. Sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A Bíblia não diz, mas possivelmente o seu pai, que era carpinteiro, José, vem a morrer e ele se torna o carpinteiro da cidade. Quando eu falo cidade, não estou falando de uma grande Vitória, estou falando de uma vilazinha. Todo mundo conhece todo mundo. E agora esse carpinteiro de Nazaré, com 30 anos de idade, vai ao Jordão. É batizado por João Batista. O Espírito Santo leva ao deserto, 40 dias sendo tentado. Ele vence o diabo. E agora diz a Bíblia que, cheio do Espírito Santo, ele retorna do deserto para Nazaré. E cheio do Espírito Santo, ele entra na sinagoga de Nazaré. O dirigente da sinagoga, o chefe da sinagoga, é que tem o livro na mão, o rolo do livro na mão, e ele então pede esse rolo e abre no profeta Isaías. E lê o texto que lemos: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para pregar, para curar, para libertar. Terminou de ler, fechou o livro, se assentou. Todo mundo impressionado. E a pergunta é: vem cá, esse camarada aí não é o filho do José? Não é ele? É o carpinteiro, todo mundo conhece. Aí Jesus, 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? E aí está escrito: disse-lhes Jesus, sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Mas não é possível, é aqui que criou com a gente, conviveu com a gente aqui, todo dia com a gente. Agora é mestre, agora está querendo dar lição de moral, está querendo ensinar a gente. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. Porque já tinham notícia que Jesus fazia prodígios lá. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. É verdade, até hoje. Na verdade vos digo, muitas viúvas. Agora Jesus vai incomodar demais sua assistência. Eu vou citar 2 exemplos. Existiam muitas viúvas em Israel, num tempo de sequidão, de fome. E o profeta Elias foi enviado a uma única viúva, e essa viúva não era israelita, ela era gentia. Tinha muitos leprosos em Israel, mas Naamã só curou um. E ele não era judeu, não era israelita, era gentio. Isso era um tapa na cara. Isso era dizer: não, mas nós somos o povo escolhido, nós somos os amados de Deus, nós somos os prediletos de Deus. Que negócio é esse?
E o que é que fizeram com Jesus? Preste atenção no versículo 28. Leia comigo 28. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram da cidade. Não foi da sinagoga, não, foi da cidade. E o levaram até o cume do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitar abaixo. Bom, alguns que já foram a Israel lembram-se de uma espécie de um grande monte, onde você olha e é mesmo um grande abismo. Se jogado de lá de cima, não tem esperança de sobrevivência. Tentaram matá-lo. E está escrito, preste atenção, versículo 30, leia o 30 comigo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-os. O que Jesus quis dizer é que o reino de Deus, ele rompe as barreiras étnicas, raciais, as barreiras religiosas. O reino de Deus não era apenas destinado à nação de Israel, mas ao mundo todo, às nações todas. É por isso que Elias é endereçado a uma viúva gentia e que Eliseu cura um leproso gentio. O evangelho é para os povos, para as nações. O fato de os nazarenos terem rejeitado Jesus não significa que eles impediram o reino de Deus avançar, porque o texto diz que o rei retirou-se. Você pode até rejeitar Jesus, mas você não pode impedir que o reino de Deus avance. Então vejamos a vitória absoluta do reino de Deus, conforme o verso 30. Jesus, passando por entre eles, retirou-os. Não puderam deter Jesus. Podemos até rejeitar, detê-lo jamais. O rei avança, o reino é vitorioso. E quando eu leio a Bíblia, eu vejo Herodes tentando matar Jesus quando criança, não conseguiu. Eu vejo o diabo usando várias fontes e pessoas para desviá-lo do seu propósito de ir para a cruz, porque lá seria o nosso êxodo, não conseguiram. Por 2 vezes as multidões quiseram fazê-lo rei, uma de forma explícita em João 6, outra de forma implícita em Lucas 9, 43 e 44. Não conseguiram. Os religiosos da época acusaram Jesus de blasfemo, de impostor, de endemoniado. Não conseguiram pará-lo. Os sacerdotes, por inveja, se mancomunaram com os herodianos para matá-lo. Não conseguiram detê-lo. Na verdade, os homens quiseram detê-lo pregando na cruz. Mas foi exatamente na cruz que ele abriu as portas do reino para você e para mim. Louvado seja Deus. Jesus termina de ler e diz: hoje se cumpriu essa escritura. Em Jesus o programa começou. Ele é o reino presente. Quando Jesus governa a sua vida, começa o reino. Mas você vai orar: venha o teu reino. E hoje você, súdito do reino, filho do reino, vive dentro desse reino, e o reino vive dentro de você. Eu espero, irmãos, que esta mensagem do reino enche o seu coração de alegria e de gozo. Porque aqui lutamos, aqui choramos, aqui sangramos, aqui gememos. Aqui há muitos inimigos, muitas dificuldades. Importa que entremos nesse reino por meio de muitas tribulações dos apóstolos Paulo. Mas haverá um dia em que nós ouviremos o rei dirigir-se a nós, dizendo: vinde, benditos de meu Pai, entrem na posse do reino, que você está preparado desde a fundação do mundo. E então não vai ter mais choro, não vai ter mais lágrima, não vai ter mais dor, não vai ter mais luto,
porque o reino de graça transformar-se-á no reino de glória, e nós estaremos para sempre com o Senhor, porque os reinos do mundo serão do Senhor e do seu Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. No Evangelho de Mateus, Jesus disse a Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está lá em Mateus 16, verso 18. Este versículo é fundamental para entendermos que Cristo é a verdadeira rocha sobre a qual a igreja está firmada. A igreja não é sustentada por líderes comuns, edifícios ou rituais, mas pelo poder de Jesus, que é a pedra angular, a base sólida e imutável. Ele é o fundamento da fé cristã e a fonte de vida espiritual para todos os que nele confiam. Jesus é chamado de a pedra angular porque é ele quem dá estabilidade e segurança à igreja. Pedro e os apóstolos foram importantes para o início da igreja, mas é Jesus quem sustenta e mantém a igreja firme através dos tempos. Em Efésios, no capítulo 2, verso 20, Paulo nos lembra que estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina. Ele é a fundação que suporta todas as coisas, e é por isso que, quando enfrentamos tempestades na vida, podemos confiar que não seremos abalados, pois estamos construídos sobre uma rocha firme. Quando reconhecemos Jesus como a fundação da igreja, também somos chamados a viver em unidade com nossos irmãos, pois todos compartilhamos o mesmo fundamento. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 11, Paulo afirma: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Nossa fé comum nele nos une e nos fortalece. É essa união que faz a igreja prevalecer. Jesus deseja que todos nós façamos parte dessa grande família espiritual onde ele é o centro. Pergunte a si mesmo: eu tenho vivido minha fé com Cristo como base essencial da minha vida? Ou eu estou me apoiando em outras coisas, outras crenças, outros fundamentos que não seja Cristo? Saber que Jesus é a fundação da igreja também exige de nós discernimento espiritual, assim como os discípulos que viram a transfiguração de Jesus e foram ensinados a entender a sua verdadeira essência. Nós também precisamos de um relacionamento próximo e profundo com Cristo. Apenas olhar para milagres e sinais não sustenta a nossa fé. Jesus nos ensina a orar e a buscar intimidade com Ele para que possamos discernir as verdades espirituais. Afinal, Ele nos advertiu sobre os falsos fundamentos e ensinos. Em Mateus 7, 24 e 25, Ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A obediência aos ensinamentos de Jesus é um dos pilares que reforçam a nossa ligação à verdadeira fundação da igreja. Muitas vezes tentamos construir nossa vida em coisas temporárias, vamos dizer assim, materiais, que acabam se desfazendo, mortais, perecíveis. Jesus, porém, nos ensina que aquele que obedece suas palavras e as pratica permanece seguro. Quando seguimos seus ensinamentos eternos e vivemos de acordo com a sua vontade, estamos construindo nossa vida espiritual em um terreno firme e inabalável. Reflita sempre em seu coração se você está realmente seguindo e praticando aquilo que Jesus ensinou, ou se você tem vivido aquilo que outras pessoas que se dizem líderes espirituais têm ensinado e que vai além daquelas palavras que Jesus Cristo proferiu. Ser igreja é muito mais do que apenas frequentar um prédio ou participar de atividades religiosas. Significa ser parte ativa no corpo de Cristo, vivendo uma vida que reflete os valores e os ensinamentos de Jesus. Jesus é a fundação sólida e inabalável da igreja. Ao colocarmos a nossa fé
e nossa vida, a nossa esperança sobre Ele, estamos seguros e fortalecidos, unidos em seu amor. Ele nos chama a vivermos em obediência, discernimento e unidade, sabendo que em todos os momentos Ele está sustentando e guiando a sua igreja. Amém? E você gostou desse vídeo?